Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Esta administração é profundamente incompetente, incapaz e inábil. Não acho que Israel seja. Israel segue a lógica dos seus interesses e daquilo que entende ser a sua necessidade de preservação e de sobrevivência nacional. Claro que é um governo extremista. Eu não tenho qualquer simpatia pelo regime repressivo iraniano, mas também não tenho nenhuma simpatia pelo pelo governo extremista de Israel, nem pelo governo extremista dos Estados Unidos. O que sabemos de facto sobre o Irão? A palavra Irão sugere ayatollahs, teocracias, terroristas, véus e repressão de manifestações. Mas o Irão é muito mais do que isso. Uma civilização milenar, um povo persa muito hospitaleiro, que repete à exaustão não ser árabe, orgulhoso de um império que já foi o mais importante do mundo. Tudo sobre o Irão procura mostrar isso mesmo e revelar mais um país que é muito incompreendido porque ainda muito desconhecido do Ocidente. O seu autor é Ricardo Alexandre, sociólogo, investigador, professor, jornalista, repórter de guerra, comentador. É jornalista há 36 anos, foi em reportagem a 36 países, doutorado em Ciência Política, editor de Política Internacional da TSF, comentador da SIC Notícias. Lança agora então este Tudo sobre o Irão, que ainda estava a escrever quando os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o Irão. Estados Unidos, Israel e Irão. Como ele diz, 3 extremismos de uma guerra. Onde é que isto vai parar? Vamos conhecer melhor o autor, a quem Adelino Gomes chamou um grande repórter do jornalismo português de hoje. Olá, Ricardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Olá, João Paulo, muito obrigado. É um grande prazer estar a falar contigo. Esta conversa que, vou informar os nossos ouvintes, já estava prometida há uns meses, antes de começar a Operação Fúria Épica. Já tínhamos falado que já tínhamos gostava que viesses aqui a falar deste país. Há meio ano, para aí. Deste país, que é de facto um país maravilhoso. Vamos falar um bocadinho sobre o Irão. Para já é só descobrir e explicar aos nossos ouvintes que tu és portuense, sociólogo, tiveste a tua tese, digamos, seminário final, projeto final de curso, foi sobre as tribos da música, as subculturas juvenis e os consumos de música, novas identidades sociais. E está um bocadinho ligado ao teu grande amigo Aguarela. Sim, está. Isso tem uma explicação. Sabes que eu quando comecei... O João Guardela, esta vida de marinheiro, este livro já saído há 15 anos, era um grande amigo teu e este... Sim, isso foi prematuramente... Provavelmente foi o livro que mais me custou escrever, não é? Que era amigo, desejava não ter escrito. Largou-nos muito cedo. Mas um conjunto de circunstâncias. Eu uma vez, o João ainda estava vivo, eu tinha-lhe dito: um dia escreva a tua biografia. Foi? Já era uma promessa? Disse-lhe isso. Mas assim a brincar. E depois a Sandra Batista, a companheira dele, quando o João faleceu, disse: sabes o que é que tens de fazer, não sabes? Confiava nos seus dotes como jornalista e bom escritor, de facto. Mas eu na verdade, quando comecei a fazer rádio, né, rádios piratas, rádios locais piratas do Porto há 40 anos, comecei precisamente a fazer programas de música e de música portuguesa. O meu primeiro programa era um programa chamado... Participei, o programa já existia, vais achar isto se calhar surreal, mas é assim. Um dia um amigo da altura bateu-me à porta de casa um sábado à hora do almoço e disse-me: queres vir fazer rádio? Eu: fazer o quê? Rádio. Mas eu nunca fiz rádio. Mas eu estou a fazer rádio na Rádio X, na Rádio Portugal. Era a 7FM. Não, era antes disso, antes disso. Era a Rádio Portugal, no Shopping Dallas, que entretanto hoje também já não existe, está fechado. Exatamente. E disse-me: podias vir fazer porque há um Ricardo que falta. Então, como tu és Ricardo e vais fazer o programa connosco. E foi assim. A minha estreia foi assim. O programa chamava-se Poetas do Oculto e era sobre... Nunca pensei muito bem porque é que o programa se chamava assim, na verdade, mas era Poetas do Oculto e era sobre rock português, brasileiro e espanhol. E eu depois continuei um bocado nisso, na senda dos programas também era a altura de começar a seguir os chutes e pontapés para todo lado, na altura do álbum do Cerco deles, do Circo de Feras, etc. E, portanto, comecei a fazer programas de música moderna portuguesa, da chamada música moderna portuguesa. Mas já conhecias o Aguardela? Já era teu amigo? Ou conhecias por causa disso?
conheci o João porque o João conhecia outro amigo nosso, outro amigo comum, de irem aos concertos dos Chutos, precisamente. E depois começamos a encontrar em função disso, aí no 88, 89, por aí. Mas de facto foi um músico muito singular, que teve esta profunda paixão pelas raízes da cultura, da música portuguesa, e se refletia-se muito na música que ele fazia. Era extraordinário. E então juntaste estes testemunhos de amigos, de familiares, os teus, do que passaste com ele, e pronto, fizeste este João Guardela, Esta Vida de Marinheiro, de 2011. Tu, depois da Sociologia do curso, tiraste um mestrado em Sociedades e Políticas Europeias, e aí já fizeste esta tese sobre os Balcãs, não é? Doutoraste depois em Ciência Política, aqui no ISCTE, sobre relações, especializaste em relações internacionais, também aqui era a Jugoslávia. Os Balcãs, sim. Aliás, esta Jugoslávia que tu falas aqui, chegaste a estar em Colômbia, foste a Colômbia, à Universidade em Nova Iorque, da Universidade. Fui convidado, vamos lá ver, estas coisas são assim. Eu propus a alguém, porque senti que precisava de abrir um bocado horizontes e conhecer pessoas e ter acesso a bibliografia que de outra forma não tinha, e acesso a debates e conferências que aqui estamos necessariamente mais limitados, e apesar daquilo que já se consegue fazer à distância, é muito, obviamente, mas sugeri eu tinha entrevistado, creio que até uns encontros organizados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, no Liceu Camões, em que vieram dois historiadores que eu me lembro de ter entrevistado. Um era o Anthony Beaver, grande historiador sobre a Segunda Guerra Mundial, e outro era o Marco Mazauer. O Marco Mazauer este é que te convidou. Dava aulas em Colômbia, e ele é que acaba por me convidar, e passei lá 3 meses extraordinários. Apanhei a altura da época de exames, e na época de exames nas universidades, na Colômbia pelo menos era assim, as bibliotecas estavam abertas 24 horas por dia. Extraordinário. Eu sei, tenho filho lá, e por isso portanto, era ótimo. As várias bibliotecas, o que é extraordinário. Eu tinha umas quantas bibliotecas aquele campus, é extraordinário. Muito bem, por entretanto, és professor universitário também, do mestrado de jornalismo, por exemplo, e em vários sítios que tu ensinaste jornalismo radiofónico, jornalismo de investigação, os jornalistas em situações de conflito, é verdade, porque tu, é uma das coisas que tu fazes, tiveste estas várias saídas ainda, Timor-Leste, Palestina, Balcãs, Afeganistão, Ucrânia, foste, por exemplo, enviado especial a Cuba, em 2013, portanto já há 13 anos, onde fizeste várias reportagens radiofónicas sobre todas as mudanças que estavam a acontecer. Agora, ao veres hoje estas notícias, o que é que te faz lembrar ou o que é que te faz temer? Faz-me... Hoje estão muito mal hoje, muito Eu acho que as pessoas estão ainda pior do que estavam já na altura. Se nós juntarmos um modelo de governação que não se coaduna já com este tempo, não faz sentido, está completamente obsoleto. Se juntarmos a isso o peso que as sanções... Como, aliás, o Irão também sofre por causa disso, não é? O chamado bloqueio americano e o impacto que isso tem na vida de Cuba é absolutamente brutal. Dramático. E, portanto, mais o que aconteceu à Venezuela e os rendimentos, ou aquilo que Cuba tinha, era muito do petróleo venezuelano que ia para a ilha. Sem e isso, que hoje fechou essa torneira, essa não é? torneira fechou, muito, e é muito certamente complicado. muito mais difícil para os cubanos. Uns anos também teve sucesso este teu programa Visão Global, aliás, que deu depois também num livro, um importante livro que tu escreveste aqui com o embaixador José Cotileiro, que durou, na Antena 1, uns 13 anos? O programa ainda existe na Antena 1. Conversas para entender o mundo, era o subtítulo dele. Eu com o José Cotileiro estivemos juntos entre a Antena 1 e depois já no Estado do Sítio na TSF, estivemos juntos 15 anos. É extraordinário. Foi uma parceria semanal durante 15 anos. E incrível a visão deste homem. Era extraordinário. Era para ajudar exatamente a ler. É o que estás aqui a fazer hoje sobre o Irão, mas é que fizeste com ele muitos anos. Era uma aprendizagem constante. Ler o mundo. É importante quando se tem alguém que sabe, que domina, que tem uma sabia cabeça... ler o mundo, tinha a experiência que tinha a cultura que tinha. Recitava poemas dos mais variados autores, assim, de cor, no momento que se lembrava. Era um homem do Renascimento, completamente. Era extraordinário. Exatamente. E passaste muito pela TV, pela rádio, portanto, da Antena 2 também, a mais clássica das rádios. Este chavão é teu? Inventaste tu, alegadamente? Sabes que modéstia à parte, acho que criei esse. É muito e fiz outra coisa que, se bem me lembro, fiz outra coisa que era inédita
inédita na Antena 2 então. e que na altura chocou alguns ouvintes. A Antena 2 tem um público que é um público é um nicho mas muito participativo, muito atuante sobre aquilo que é feito. Ou seja, comunica muito com quem faz. Exatamente. E um dia recebi uma chamada de alguém que me dizia assim: olha, desculpe, eu estou a ligar porque nós na Antena 2 não estamos habituados a ouvir resultados de futebol. Eu até gosto, mas nós na Antena 2 não faz parte do nosso ADN. Eu disse, pois, mas olha, enquanto eu estiver a fazer noticiários e se eu achar que o resultado de futebol é notícia, vou dar a notícia independentemente de ser futebol ou não. E assim foi, e portanto, não sei se criei esse hábito, se foi bom ou mau, mas sou responsável por isso. Há um trabalho teu também, 2009, Muros da Fé, é também um trabalho muito giro, muito original. Gostei muito de fazer isso, sabes? Foste ao Chipre e para a Irlanda por causa fazia 20 anos da queda do Muro de Berlim, fazia 20 anos da queda do Muro de Berlim e a ideia era visitar outras capitais que tenham muros. Que tivessem muros. Curioso. O projeto inicial era mais ambicioso, era ir à Rocinha, onde estavam a fazer uma espécie de muro, era ir ao México, ir ao México, onde estavam a fazer um muro na fronteira com os Estados Unidos, era ir à Palestina. Separar o muro os israelitas separam dos palestinianos na Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental, mas pronto, não houve financiamento pela Irlanda. E pensei assim, vamos alterar isto e vamos fazer as capitais da União Europeia, que ainda cidades capitais da União Europeia que ainda têm muros. Chegaste a estar em fizemos Jerry Adams, por exemplo. Fizemos Nicosia e Belfast e tive a sorte de poder entrevistar o Jerry Adams, que era na altura o líder do Sinn Féin. Outro trabalho espantoso que tu fizeste no ano a seguir, no Brasil, portanto, não aí foi as eleições que fizeste, mas no ano 2000, aliás, antes, tinhas feito estes 7.000 km do território do Brasil por causa dos 500 anos da chegada dos portugueses. Há uma pessoa que provavelmente é das pessoas, acho eu, agora está outra vez, não está a fazer noticiários, mas sei que está com um programa diário também, noutra estação que não as nossas. Sim, exatamente. Que é o Francisco Sena Santos. Incrível. Sim, e o Sena era o Sena Santos no ano 2000 desafiou-me aí na altura em fevereiro. Portanto, celebrávamos os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. A chegada era assinalada em abril, era agora, era por esta altura. Extraordinário este desafio. E o Sena Santos desafiou-me a fazer um mês de viagem de ônibus. De ônibus, de autocarro, tanto quanto possível no Brasil. 7.000 km do território do Brasil, do Rio a Pernambuco, Rio Grande do Norte ao Pará, Manaus. A única condição era começar na Central do Brasil, onde a Fernanda Montenegro tinha estado na Central do Brasil no 80 filme 80 peças de reportagem que isto rendeu, é extraordinário. E entrevistaste, entretanto, aqui o Oscar Niemeyer, o Chico César. João Paulo, era outro tempo, sabes? Sim. Porque eu estava no Rio de Janeiro e comecei no Rio de Janeiro, ia estar no Rio de Janeiro 2 dias e pensei, com quem é que eu gostaria de falar no Rio de Janeiro? Oscar Niemeyer, foi a primeira pessoa que me ocorreu. E fui à lista telefónica e liguei e ele atendeu. Ele atendeu o próprio e disse, se quer vir cá, venha até aqui a casa. E eu fui. E passado uma hora e meia estava a entrevistá-lo. Lindo. Hoje em dia meteria empresas de comunicação, assessorias, relações públicas, o diabo a 4 e não se conseguiria fazer. E portanto, aí foi possível. Entrevistei o Augusto Boal do Teatro do Oprimido também assim. Fui a um monólogo do Paulo Autran em São Paulo e acabei por falar com ele no fim da peça. Também foi assim, quer dizer... sem nada propriamente combinado antes. E combinado no momento. E claro, ganhaste um prémio de excelência da RDP naquele primeiro semestre de 2000 por estas 80 peças, por este trabalho extraordinário que tu fizeste. Tu tens muitos artigos e capítulos escritos em livros. Eu adorei esta coisa do manual de reportagem REC, que é o peso da sorte na construção de uma carreira de repórter. É um artigo dele que eu achei extraordinário. Isso é muito importante. É verdade. Saíste exatamente, que é tão importante. Por uma vida normal, Guerra e Paz na Jugoslávia, foi o teu primeiro livro que tu daste, portanto, há 24 anos já. Por causa disto, dizem que tu falas um bocadinho de servo-croata. Ainda sabes ou já não? Nunca vais praticar? Falo um pouco. Eu lembro de ter passeado por ali, de facto. Continuo a conseguir falar um pouco. Ou seja, eles têm muita facilidade. Oriento-me nos táxis, nos restaurantes. Sim. Percebo o que é que as pessoas estão a falar, consigo responder alguma coisa. Aquela língua com tantas palavras sem vogais, por exemplo. Sim, eu lembro, RT era cabo. Tem coisas que nós não temos, sei lá, tem 7 declinações. O alemão, que eu tinha aprendido 2 anos de alemão na escola, o alemão tem 4, não é?
nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O servo-croata tem essas 4 e não tem mais 3. 7 condições no total. E, portanto... E lembro de outra coisa lá, é que eles têm, um bocadinho como os portugueses, e ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, muita facilidade em aprender línguas. Conheci um vendedor de gelados que se falava russo, inglês, português, isso notas nas pessoas que vêm daquelas partes da Europa que vêm para cá e passado maneira pouco que tempo, usam o aparelho linguístico, deve passado ser. Porque... pouco tempo. E eu acho que também de um ensino muito exatamente, exigente e de muita qualidade e as pesas rapidamente conseguem aprender outras línguas, de facto. É assim. Impressionante. A breve história do Afeganistão de A a Z, que tu editaste já há 4 anos, como tu dizes, não tive muita sorte, exceto este do Irão, não tiveste muita sorte com os lançamentos dos livros. Este aconteceu do Afeganistão, importantíssimo, no dia que começou a guerra da Ucrânia. Sim, isso basicamente resume-se assim. Quando publiquei o da Jugoslávia, já tinha acontecido o 11 de setembro, ninguém queria saber dos Balcãs. Quando publiquei o da Palestina, já tinha acontecido a invasão americana do Iraque e ninguém queria saber da Palestina. Este do Afeganistão. O da Ucrânia, no dia em que publiquei do Afeganistão, começou a guerra na Ucrânia, ninguém quis saber do Afeganistão. Aliás, estava eu a apresentar o livro e estavam as pessoas a comprar os livros do Milhazes sobre a guerra na Ucrânia. E, portanto, este é 2006. Este facto coincidiu. Não, este foi o timing deste filme, é extraordinário. Eu já tinha explicado há 20 anos este do Irão, o país nuclear, depois daquela tua ida. Aliás, tem prefácio do Jorge Sampaio, quando foste enviado especial da Antena 1 ao Irão, no início do confronto político e diplomático, por causa da questão do programa nuclear, exatamente. Tudo sobre o Irão, então, esta é uma edição Ideias de Ler, uma chancela do Grupo Porto Editora, que vai sair a segunda edição, não é? Acho que já está a ser reimpresso para a segunda edição, sim. E já com revista aumentada, embora esta primeira, que saiu agora, isto são 450 páginas, uma ideia deste editor, do Henrique Pinto Mesquita, também comentador agora, como tu. Este livro que eu tenho na mão já inclui a morte do Khamenei, assim como os ataques e os sangrentos protestos de 2026, mas depois vais para a música e para o cinema, para a gastronomia, para o futebol, para as pessoas de facto compreenderem. Tens as festas gay que sabias em Teherão, falas com os teólogos xiitas, o papel das mulheres, que é tão importante fazer isto, mas de facto este timing, conversei outro dia com um editor teu que dizia: eu estava já a escrever este livro. A primeira versão já tinhas desde o verão do ano passado? Sim, a primeira versão estava desde o verão, depois eu acho que aquilo carecia de muito trabalho de edição. Acho que o Henrique, além de ter tido a ideia de me ter feito o convite, teve ali muito trabalhinho comigo, porque aquilo era preciso mesmo, estava muito rough, se quisermos. Exatamente, muito cru ainda. Muito cru, era preciso muito trabalho de edição ali, que foi feito mais ou menos até ao final do ano. Digamos que ali por volta de novembro, dezembro, o livro estava fechado. A vossa ideia era depois lançar agora em abril? A ideia era lançar na segunda quinzena de abril. Agora, exatamente. Devia estar a sair agora, mas quando aconteceu aquilo em final de fevereiro, 28 de fevereiro, pelas alminhas para tentarmos acelerar as coisas, e houve de facto a parte da editora, desde a administração a toda a gente. Acho que houve muito empenho para acelerar prazos e o livro poder ser rapidamente. É extraordinário. Queria dar esses parabéns, Ricardo, por este livro. Muito obrigado. Nós, de facto, temos uma ideia que nos é vendida de um país muito a preto e branco, sem matizes, sem camadas, e tu fazes questão de combater estes estereótipos. É um país que eu sei que tu gostas muito, e eu também visitei há 4 anos, e de norte a sul, e de facto fiquei fascinado com aquelas pessoas. E lembro-me que tive aqui uns convidados, já há 3 anos, que também vieram falar do Irão, uns fotógrafos, que fizeram lá um grande livro. E que... Eu tenho esse livro e ouvi esse programa que fizeste. E quando eu falei disso, não achava um povo hospitaleiro, foi que eu fiquei a ideia de que eles eram super queridos com os turistas e super hospitaleiros, e um deles começa a chorar, ainda bem que eram 2, e eu percebi, fui tocar uma tecla de facto sensível, porque as pessoas são muito doces, simpáticas, empáticas connosco. Podemos conhecer alguém e a pessoa passado até podemos à partida achar um bocadinho estranho, que nós não fazemos isso, é preciso dizer, não fazemos isso, nem estamos habituados a isso. Conhecemos alguém que passado 5 minutos nos diz então, quer vir lá à casa, venha à minha casa, venha jantar connosco. É extraordinário. E perguntas o que é que já vimos do país, quer gostar, e depois são muito orgulhosos, estão sempre a repetir, nós não somos árabes. Nós não somos árabes, somos persas, temos muito orgulho do nosso passado, da nossa civilização, isso está sempre presente. É extraordinário. Este teu fascínio pelo Irão nasceu de onde, Ricardo? Se foi desta primeira visita quando foste enviado? Eu acho que sim, quer dizer, acompanhava como acompanhei, eu era miúdo quando houve a guerra Irão-Iraque, não é? Sim, 80, 88, e portanto fui acompanhando mais ou menos, mas
É evidente que tudo aquilo que se ia dizendo, tudo aquilo que vimos acontecer desde o início da Revolução Islâmica, a Revolução Islâmica quando nasce e quando Khomeini regressa de Paris e faz a Revolução Islâmica, a ideia deles, na altura, era fazer algo diferente da ditadura que tinha acontecido. Exatamente, porque, com o Reza Pahlavi, sim. Porque o Reza Pahlavi aqui no Ocidente prestamos muita atenção ao glamour, aos banquetes. As meninas de minissaia que andavam na rua de minissaia. As meninas de minissaia, tudo isso, ok, muito bem. Mas era uma ditadura, tinha uma polícia política, a Savak era uma polícia política tenebrosa. Feroz. Tinha tudo isso. E, portanto, a ideia da Revolução Islâmica também era fazer algo diferente disso, mas rapidamente descambou numa outra ditadura igual ou muito mais até repressiva do que tinha existido. Muito bem, Ricardo Alexandre, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, voltamos já à conversa, até já. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com o Ricardo Alexandre, ele é sociólogo, investigador, professor, jornalista, repórter de guerra, comentador, traz-nos este Tudo sobre o Irão, uma edição da Ideias de Ler, onde ele fala, e que, aliás, um livro que ainda estava a escrever quando os Estados Unidos e Israel começaram a bombardear o Irão, e que, no fundo, juntando os Estados Unidos com Israel e com o Irão, são estes três extremismos, como ele diz, numa guerra, e, portanto, com toda a incerteza que daí advém e que está ainda a decorrer, vamos falar, conhecer um bocadinho mais as motivações e um bocadinho o que conta e o que esclarece este livro extraordinário. É de facto um livro muito impressionante, este, porque é muito completo. Devo dizer que adorei esta capa, que tem uma capa de uma fotógrafa que tu conheceste cá, se não me engano, foi? Conheci cá, a Nyusha Tavakolian veio cá ao espaço Narrativa, que fica, é em Alvalade. Que é em Alvalade. Exatamente. Se calhar mais perto do... Eu devo dizer que esta capa tem na zona do bairro das Estacas, com hijab, exatamente. Uma rapariga com hijab de negro, com duas luvas de boxe, portanto é isso que quer realçar esta fotografia. De facto, eu acho que é um bocadinho, ela está com as mãos caídas e não em atitude combativa. Ou seja, não é uma atitude combativa, mas não deixa de ser uma resistência, não é? Uma postura de dignidade. Verdade. De alguém que se nota que tem um ar talvez triste. Sim. Eu diria resignado. Não sei se resignado. Mas depois de ler acho que não. As luvas de boxe não apontam para a resignação. Sim. Agora, a Nyusha veio cá, eu adorei o trabalho dela, fiz-lhe uma entrevista a propósito do percurso profissional dela, portanto a história dela está aqui dentro, a história de como ela viveu vários momentos no país. Ela trabalhou no primeiro jornal feminista, aliás. Ela trabalhou no primeiro jornal feminista iraniano, trabalhou para meios internacionais. E poder viajar é uma sorte, porque muitos que eu conheci lá não tinham passaporte sequer. Certamente. Mas é alguém também que ficou um pouco desiludida com o rumo político que o país foi tendo, com as revoluções que acabaram por não ser revoluções, porque não trouxeram as transformações ao ponto que as pessoas queriam, e alguém que hoje caminha muito mais nos terrenos da fotografia artística e trata, sobretudo preocupada em tratar arquivos do que propriamente em estar a fazer fotojornalismo. Esta fotografia dela, ela contou-te alguma história sobre ela? Onde é que tirou? Não. Não faz ideia nenhuma se tirou lá, se tirou cá? Não, a fotografia é de Teherão.
É tirada lá. Esta fotografia é tirada lá, esta fotografia é Teherão, isto é Teherão. E tu também assististe a isto? Isto é mulheres com o hijab a fazer ginástica nos aparelhos dos parques ao pé dos rapazolas. Sim, isso foi das coisas mais... de fatreino. Foi das coisas mais impressionantes, as imagens mais marcantes que eu tenho de Teherão. Foi... Quando lá voltaste agora em 2015? Não, a primeira vez. Já em 2005? Ok. Ver nos parques? 5 ou 6 mulheres... completamente não estavam com uma fotografia da capa deste livro em que a pessoa aparece com o rosto descoberto, não, estavam com os rostos completamente tapados, estilo burca, niqab, só o espaço para os olhos, e coberto, portanto, completamente preto dos pés à cabeça, e a fazer nas máquinas de exercício nas máquinas ao pé dos rapazes de fato treino ou em tronco nu, ao pé de rapazes não estavam em tronco nu, mas ao pé de gente que estava de fato treino e tranquilamente a fazer exercício. Temos aqui um casal amigo que é comum, que eu sou muito amigo, o Pedro Queiroz e a Gazal, que tu conheceste também bem, ele já cá esteve também, ele vai voltar agora por causa do livro dele do Everest, em breve, já marcámos até para o mês que vem. Uma pessoa extraordinária, com quem eu tive também quando lá fui, que é este português que, portanto, é o aventureiro humanitário, que casou com a Gazal, portanto, tem lá uma família bem relacionada, ainda bem, que tem este negócio de pistaches e tudo, uma pessoa extraordinária, tem um filho, o Vicente, e que foi quando eu conheci ele, estava lá ainda como adjunto do Sapinto, portanto já não é. É verdade. Ligado também ao futebol, que é outra das loucuras do futebol era o Marcelo Moço que dizia que o futebol é um fenómeno social total, creio. E, portanto... O futebol está... Tem uma grande loucura pelo futebol e... claro que sim, no Irão tinha que ter seguranças, as pessoas adoravam. O Ricardo Sapinto era alguém muito prestigiado lá. Mas acho que ele era o treinador era o Benfica local, eu não sei, mas era assim a equipa... Primeira Liga... É uma das equipas mais fortes do Irão, não quer dizer que seja a equipa que estivesse agora na moda de cima, mas era das equipas historicamente mais... E o Pedro lia-lhe os jornais e fazia essa ligação com o Sapinto, como ele sabia ler a língua. Depois deu-se essa curiosidade. Eu conheço o Ricardo Sapinto, nós andamos juntos na mesma escola secundária no Porto. Não sabia. Faz boa. Ele é tipo, eu acho que ele é um ano mais novo que eu, um ano e meio, ou 2 anos, se calhar, mais novo que eu, agora não tenho assim de cabeça. Curiosamente, depois também eu, durante uns verões, passei férias com um amigo que tinha uma namorada em Moledo do Minho, íamos fazer campismo para... selvagem, para uma mata entre Moledo e Caminha, e em Moledo jogávamos futebol com a malta que lá estava, os locais e os que tinham casa lá, que era o caso do Ricardo Sapinto, cuja família tinha casa lá, e encontrávamos também às vezes em Moledo domingo para jogar a bola. E também conhece este casal, Atena e Mohamed, eles são 2 iranianos que migraram para cá, vieram para o norte. Que migraram para o Porto. Por uma razão muito curiosa. A razão curiosa é o facto de ter ele, o rapaz, o homem, que achou que para a mulher poder progredir profissionalmente era melhor saírem do país. E achava que ela deveria ter essa oportunidade. Contraria todos os estereótipos que nós temos. Contra os estereótipos que nós temos em relação ao Irão. A mulher está em casa e não sai da cozinha. Da ordem patriarcal e da mulher oprimida e não sei o quê. Isso, muito curioso isso. Contrariou isso. E é uma história muito bonita. Eles são um casal de jovens muito, muito especiais. Olha, foi daquelas coisas. Eu conheci a Atena porque eles estão a trabalhar em TVDE e apanhei numa viagem no Porto. No Uber, uma viagem até a casa da minha família, da minha mãe. E ela levou-me até lá. Eu, quando percebi que ela era iraniana, quis ficar com contacto, fiquei com contacto, expliquei-lhe o que é que estava a fazer, gostava de contar a história dela, e ela disse: então, mas para isso vem um dia à nossa casa. Eu fui à casa dela, extraordinário esse gesto. Ao sítio onde eles moram, e ela tinha todo um banquete de iguarias iranianas preparado para me receber, uma coisa inacreditável, uma delícia incrível. Não, e a simpatia, e uma o que está por trás. Extrema. E eu lembro que lá no Irão há muitas coisas que eu me lembro que me tocaram muito. A questão dessa simplicidade e da festa que faziam dentro de casa. Dentro de casa, quando eu fui há 4 anos, ainda era um bocadinho a coisa. O véu hoje já está muito mais suave, muito mais relaxado, sim. Pronto. Eu, na altura, ainda nos pediam, quem ia connosco, as raparigas iam connosco para pôr os lenços, aquelas coisas, pronto, mas nada de mais, apesar de termos ido em agosto, portanto até foi bom, mas dentro de portas, iam celebrar os anos de alguém, havia também bebidas alcoólicas e havia não sei o quê, todas em saias normais e roupas de jeans e o que era, obviamente. Não havia aquela coisa de ser a etiqueta cá fora que seria obrigatório. Isso extraordinário. E há outra coisa que me fez muita impressão, Ricardo, que foi a nossa guia, Hania, que é uma pessoa maravilhosa, que falava maravilhosamente bem espanhol,
espanhol e inglês, e que era guia freelancer, era casada com um veterinário, miúdo, os dois novinhos, uns 30, 40 talvez, 30, e que me dizia, a única coisa que me fez muita impressão, e que me explicava a situação toda, e contou como é que era o regime, tudo o que havia, e dizia, nós até temos algumas liberdades, não podemos viajar assim quando a gente quer, mas até temos, mas, por exemplo, uma coisa de nós não, uma ideia de nós, se calhar se não tivéssemos este regime, podíamos estar como os nossos vizinhos. Então ela fala no Afeganistão, no Iraque, que estão muito piores que nós. E, portanto, isto, apesar de tudo, segura-nos um bocadinho. Pois, e agora, não a deixa, falta de não liberdade deixa de ser, é muito complicado, diz ela. Não deixa de ser surpreendente, mas depois já temos que, sei lá, por um lado é assim, mas por outro lado temos ali um país que é muito bem visto no Ocidente, porque há uma relação muito histórica, de muita cumplicidade com os Estados Unidos, que é a Arábia Saudita, não é? Pela riqueza que tem, pelo petróleo que tem, pela importância que tem, onde a opressão sobre as mulheres é muito maior. Mas que tem agora um novo líder, o príncipe regente Mohammed bin Salman, o MBS, não é? Conhecido por MBS, que supostamente terá dado ordens para esquartejar um jornalista na Turquia, na embaixada do consulado saudita na Turquia, mas sim, e tem essa mancha sobre ele. Mas é alguém que tem estado a modernizar muito o país e a mudar as coisas muito rapidamente. A percentagem de mulheres no mercado laboral da Arábia Saudita mudou muito nos últimos anos. As mulheres que não poderiam conduzir passaram a conduzir e já são imensas as que conduzem. Portanto, há uma série de mudanças também a acontecer. E às vezes há iranianos que já pensam que o que nós precisávamos era uma liderança assim mais moderna. Sim. Não é? Portanto, isso é também quase o Ataturk. De alguma forma, sim. Quando era uma das coisas que se dizia que este Khamenei filho poderia ser, para os iranianos, assim, uma espécie de Mohammed bin Salman, como do Irão. Mohammed bin Salman do Irão, no caso. Mas, aliás, a Arábia e o Irão estavam, apesar de serem as tais maiorias rivais muçulmanas, estavam num grande processo de aproximação, aliás, patrocinados pela China, completamente patrocinado pela China. Quando aconteceu isto tudo e o Trump desfez as voltas e o Benjamin. Depois desta guerra e de ter começado esta guerra a 28 de fevereiro e da forma como o Irão decidiu responder, retaliando sobre os países da região, acho que prejudicou durante os próximos tempos esta aproximação, o relacionamento com a Arábia Saudita e com outros países da região. Mas claro que Israel não estava interessado. Que Israel não está nada interessado. Mas repara que tem havido uma enorme contenção de todos os outros países. Os outros países não respondem ao Irão. Emiratos os Emirados, o Qatar, a Arábia Saudita, o Kuwait. Ninguém responde, ninguém ataca de volta ao Irão com isso. Eles dizem que não estão a atacá-los diretamente. O Irão diz que está a atacar os interesses americanos nesses sítios. Isso poderá ser parcialmente verdade. Claro que já houve coisas em que não foi apenas isso, e houve infraestruturas civis que foram atingidas. Quer dizer, quando um hotel é atingido, o hotel até pode ter capital americano, mas quer dizer, afeta a economia local, afeta as pessoas que lá estão, afeta os trabalhadores que lá estão. Que são danos colaterais? Quer dizer, mas eles querem, então, é que isto desescala, não é? Sabemos que nas guerras há sempre danos colaterais. Claro. E nós também não vamos dizer que foi intencionalmente que os Estados Unidos sabiam que naquela escola que foi bombardeada no início da guerra estavam 170 crianças. Não bombardearam intencionalmente uma escola, não é? Claro. Mas foi o que aconteceu, não é? E de facto, eu ia-te contar isto desta guia que dizia que o seu marido, apesar de ser novinhos, diziam: nós não queremos mesmo ter filhos, porque para este país não vale a pena. É dramático. Foi uma coisa que eu pensei, esta desesperança é dramático. Claro que sim. Pessoas educadas, civilizadas, os dois, muito, e depois, de facto, não vale a pena. E provavelmente, evitamos sempre ter filhos. Para o poderem fazer, ou um dia que o queiram fazer, vão sair. Pois. E é o que acontece em muitos desses países. Isso foi a coisa que mais me chocou, Ricardo, algo que já vi muito nos Balcãs também, e no Irão acontece o mesmo, é a enorme fuga de talento que esses países têm, não é? Aquilo que aqui em Portugal, fruto das condições económicas, da falta de perspectiva, vai acontecendo até em números que às vezes a nós nos deixam preocupados. Nesses países é absolutamente avassalador. Sim, e isso é extraordinário, de impressão que me fez, essa desesperança, de facto. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que sentem a falta dessa liberdade. Como é que eles estão a viver tu agora foste em 2005, foste em 2015,
tinhas tudo para poder ir em 2025, era o que tu gostavas, tinha piada mais a década seguinte. Sim, estava pedido, o visto estava pedido. Por duas vezes te recusaram, mas aí com o uso da base das lajes... A segunda vez que recusaram já foi durante a chamada Guerra dos 12 Dias. Sim. E o uso da base das lajes não ajudou, certamente. Não sabes se foi, mas provavelmente não sei se foi, tudo indica não foi que, dito oficialmente, mas... oficiosamente foi-me referido isso. Estas é outra coisa que me impressionou muito, por exemplo, o museu, as joias todas guardadas nos cofres, no museu que se visita em Teherão. Agora se cá está fechado, mas não tocaram numa pedra, apesar do chá ter ido embora e ter aquela má fama daqueles super jantares que faziam em Persépolis. Claro. Apesar disso, eles respeitam as igrejas que eu visitei, arménias e não sei o que, é extraordinário. É um país que tem muito orgulho do seu passado e da sua importância cultural. E foi um passado extraordinário. Isso acho que se nota em qualquer visita, em qualquer situação. A questão é que nós não sabemos, na verdade, que Irão é que vai sair desta guerra. Pois, é a grande certeza que falas também. Nós temos poucas condições para ter olhares internos, olhares sobre o terreno atualmente, com independência. São poucos os meios que têm capacidade para poder operar dentro do Irão nesta altura. Tu dizes aqui também que ele estava num caminho até um bocadinho mais reformador e mais aberto. Este presidente Massoud Pezeshkian é o sinal disso, não é? Foi um sinal que o líder supremo, pressionado pelas manifestações, pelo movimento Mulher, Vida e Liberdade, na sequência da morte a Mahsa Amini, toda essa pressão fez com que faça uma enorme descrença em relação ao sistema, que os iranianos tivessem escolhido novamente um presidente de uma linha considerada mais conservadora, mais reformista, mais progressista. Ok. Pronto. Mas não sabemos o que é que vai acontecer agora. Eu acho que o que é que tu prevês? O mais provável é termos a manutenção do sistema, do mesmo regime, Sim. e mais fechado ainda, e com menos espaço ainda para aqueles que defendem reformas e defendem mudanças. Os guardas da Revolução seria que é praticamente um Estado dentro do Estado. É um Estado dentro do Estado, é uma linha diferente. Isto é, aquilo que provavelmente pode acontecer é o poder que vai emergir agora, quando mais tarde ou mais cedo houver um acordo com os Estados Unidos, vai ser um poder que, na minha opinião, não vai deixar de ser repressor em relação em relação à contestação interna, Sim. seja de grupos minoritários ou não. Que sempre houve, há décadas que há. Mas vai ser, se calhar, mais dialogante com o Ocidente e com os Estados Unidos. E vai ser, se calhar, menos religioso, menos teocrático e mais pragmático do ponto de vista económico. Porque há uma linha dentro que é precisamente a linha dos guardas da Revolução. Eles não estão muito preocupados em que os iranianos sigam fielmente todos os ditames religiosos. Eles querem negócio. Aquilo é uma estrutura empresarial. Eles querem que os negócios floresçam, não é? Para se poderem manter também. Agora, para isso é preciso que o sistema se mantenha, se conserve. Mas é difícil mudar este sistema. Eu acho que foi uma má leitura do Trump e de Israel, que achavam que era uma coisa fácil de decapitar, como o Gaddafi ou como o Saddam. São agendas diferentes. Eu acho que Israel... Eu acho que o Trump, esta administração é profundamente incompetente, incapaz e inábil. Não acho que Israel seja. Israel segue a lógica dos seus interesses e daquilo que entende ser a sua necessidade de preservação e de sobrevivência nacional. Claro que é um governo extremista. Eu não tenho qualquer simpatia pelo regime repressivo iraniano, mas também não tenho nenhuma simpatia pelo pelo governo extremista de Israel, nem pelo governo extremista dos Estados Unidos. Está feita a declaração de interesses. Mas Israel, é verdade, não podemos negar que reiteradamente, e eu acho que erradamente, porque era absolutamente desnecessário, ao longo dos anos, vários dirigentes iranianos foram desejando publicamente a destruição do Estado de Israel. Sim. E, portanto, Israel tem argumentos para dizer
que está a defender, que está a defender a sua sobrevivência. Exato. E que, portanto... e também tem este grande sonho, não tem? Do grande Israel. E claramente já comeu a Síria, os Montes Golã, há neste governo, agora a avançar pelo norte, para além daquilo que configura poder ser um genocídio em Gaza, para além da forma como os palestinianos da Cisjordânia estão a ser tratados, para além de terem entrado no território da Síria, agora ocupam e até decidem aumentar o território que ocupam no Líbano e criam uma linha amarela, para além da qual os libaneses não podem regressar às suas casas. E isso acontece sem que a comunidade internacional não reaja. Que peso é que pode ter? Eu acho que Israel, com este governo americano, isso ainda é mais possível, sempre teve as costas quentes, não é? Sim. Acho que se o Trump dissesse ao seu amigo Benjamin Netanyahu calma as hostes, ele pararia? Não tenho a certeza, mas acho que é provável que sim. Depende do momento. Foram um bocadinho arrastados para isto por causa de Israel. Os Estados Unidos foram claramente arrastados para isto por causa de Israel. Isso não há dúvida. O secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu publicamente logo nos primeiros dias após o início dos bombardeamentos. Alguma coisa está a mudar na Europa agora, com o Pedro Sánchez, com a queda do Orbán, tudo isto, achas que nós que nunca tivemos muito peso, quando foi a assinatura do acordo nuclear, tivemos algum peso nessa altura? Acho que ainda é prematuro. Acho que é prematuro. Esse momento foi muito importante e houve aí muito trabalho bem feito pela diplomacia da União Europeia. Nós temos tendência para ser sempre muito críticos em relação à União Europeia e eu acho que dessa vez quer a alta representante Catherine Ashton, quer depois a Federica Mogherini, fizeram muito bom trabalho junto com os países europeus no Conselho de Segurança, membros permanentes, mais a Alemanha, portanto França, Reino Unido, mais a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, portanto estiveram todos para se conseguir o acordo com o Irão. Depois para mim houve um erro claro na forma muito lenta como os Estados Unidos levantaram sanções. Praticamente não levantaram sanções nenhumas ao Irão. E os europeus, e como os Estados Unidos não fizeram, os europeus também foram atrás. E isso foi uma fatura pesada. Não trouxe desenvolvimento à economia iraniana, que continua a afundar. Exatamente. Como consequência disso, uma linha conservadora voltou ao poder dali a poucos anos. Entretanto, chegou o Trump à Casa Branca e rasgou o acordo. E a partir do momento, em 2018, que rasgou o acordo, é esse momento de chegada do Trump à Casa Branca e com o seu ímpeto vingativo para fazer terra queimada, digamos assim, para terraplanar tudo aquilo que o Obama tinha feito. Lançou esta crise. Acho que esta crise começa aí. Podemos procurar explicações anteriores, podemos ir à Revolução Islâmica, podemos ir ao sequestro das dezenas de funcionários da Embaixada durante os 444 dias, podemos ir mais atrás ao golpe de Estado promovido pela CIA que derrubou o primeiro-ministro Mossadegh em 1953. Que nacionalizou o petróleo. Mas pronto, e se calhar poderíamos ir ao ótimo relacionamento que os Estados Unidos e a Pérsia tinham no século XVIII. Admirava muito a Pérsia, admirava os Estados Unidos, que era um grande defensor da liberdade e que respeita as fronteiras. Alternativa, um país que respeita as fronteiras. Que isto levou. É uma terceira via alternativa ao que era a tentativa do domínio colonial de britânicos e russos. Já em Harvard ensinava-se persa e vendiam tapetes persas em Boston. Precisamente. E, portanto, anos, é impressionante. E, portanto, ao que chegamos, não é? O que também, por outro lado, nos permite pensar que nem tudo é definitivo, nem tudo é inevitável e nem tudo é insuperável. E, portanto, temos de ter esperança que um dia o relacionamento entre estes países possa ser diferente. Bem-ajas, Ricardo Alexandre, por esta presença aqui. Tudo sobre o Irão, um livro da chancela Ideias de Ler, a não perder. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.